Olá, meus amigos, como vocês estão? Ontem foi noticiado, vocês devem estar sabendo a respeito disso, que a Rússia começou uma invasão à Ucrânia e a cidade foi bombardeada e nós estamos a todo momento aflitos com as notícias que chegam de lá. E ao ponderar sobre isso, sobre essa guerra, e outras que estão acontecendo no mundo, porque existem mais ou menos 30 conflitos, segundo a ONU, que estão acontecendo neste momento no mundo. 30 guerras, né? Às vezes a gente não ouve falar sobre isso, mas além das guerras existe muita violência. Existem pessoas que sofrem com catástrofes naturais. Nós tivemos recentemente no Brasil, em Petrópolis, e tantos outros lugares sofrem com a violência da natureza e a violência dos homens. E pensando sobre todas essas coisas, mas especificamente sobre guerra, eu gostaria de falar com vocês hoje a esse respeito. No Guia de Estudo para as Escrituras, nós lemos que a guerra é uma batalha, um conflito armado. O Senhor, isso que significa nas Escrituras quando a gente vê a palavra guerra. O Senhor é o Deus da paz. Jesus Cristo é chamado de o príncipe da paz. Mas ele mesmo disse que não veio trazer paz à terra, mas a espada. Porque quando nós procuramos viver o evangelho de Jesus Cristo, as pessoas que não gostam de Cristo e da paz ficam aflitas e querem destruir o nosso regozijo. A guerra, de forma geral, não começou aqui neste planeta, começou antes. Lá no livro de Apocalipse, a gente lê sobre o dragão que combateu os santos de Deus e que foi precipitado aqui, aquela velha serpente que é Satanás. E Satanás faz guerra aos santos, ele quer nos destruir. Isaías também viu esse conflito. A gente vai estudar no Vem Segue-me do Velho Testamento, lá em Isaías 14. Em Doutrina e Convênios, na Pérola de Grande Valor, a gente vê que o propósito de Satanás era destruir a nossa liberdade. Então hoje o Senhor aprova que nos envolvemos numa defesa mais dura e até que envolva a luta armada, quando valores e direitos tão fundamentais como nossa liberdade, a defesa de nossa família, do nosso credo, da nossa religião, estão envolvidos. Então é por isso que diz aqui, o Senhor aprova a guerra unicamente como o último recurso para que seus santos defendam sua família, suas propriedades, seus direitos, seus privilégios, bem como sua liberdade. Então, a gente nunca procura a guerra como primeira alternativa, segunda, terceira. Na verdade, na lei que o Senhor deu para os antigos nefitas, eles faziam isso só como não sobrava nenhuma opção. Aí, eles iriam se defender. E eu achei um discurso. Muitos anos atrás, o presidente Gordon B. Hinckley, na época em que os Estados Unidos estavam envolvidos numa guerra no Oriente Médio, ele falou, né? Eu lembro dessa ocasião, e ele tinha dado um discurso sobre a guerra na ocasião das Torres Gêmeas, quando foram derrubadas pelo terrorismo, e ele voltou a repetir esse assunto muitos anos mais tarde. E eu acho as palavras dele perfeitas, é um profeta de Deus falando, e eu vou colocar alguns trechos desse discurso aqui para vocês assistirem. Mas antes disso, eu gostaria de prestar meu testemunho, que o Pai Celestial nos ama. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele está atento para as pessoas que estão envolvidas nesse conflito. Ele olha para o soldado que está lá cumprindo o dever dele. Ele olha para a mãe desse soldado que está orando para que seu filho volte seguro e sem nenhuma consequência danosa da guerra, né? Seja a perda de um braço, uma perna, seja consequências psicológicas. Ele não está olhando só para uma nação ou outra, ele olha por todos. Ele quer abençoar todos. É verdade que o motivo pelo qual certas nações entram em guerra não agrada o nosso Pai Celestial. No passado, Deus foi chamado do Senhor dos Exércitos.
E Israel confiava em Deus para vencer seus inimigos. E Deus, quando estava com eles, eles prosperavam nas batalhas dele. Mas isso não significa que Deus tinha prazer no derramamento de sangue, que Deus odiava a outra nação que Israel estava lutando e destruindo. Não, na verdade Deus, ele vê as coisas de um modo bem diferente. As nações que foram destruídas por Israel é porque não tinham vivido o Evangelho de Jesus Cristo, estavam plenas para a destruição. Nefer explica isso lá no comecinho do livro de Mórmon. Mas eles ainda teriam a oportunidade de receber o Evangelho de Jesus Cristo no mundo dos espíritos, onde a pregação do Evangelho começou depois que Cristo organizou a obra missionária. Então, mesmo que nós tenhamos uma visão partidária sobre qual lado está certo, qual lado está errado, a gente tem que ter consciência disso, de que Deus é o Pai de todos. Ele quer abençoar todas as pessoas. Ele não se contenta com esses conflitos, porque é o pai da discórdia, Satanás. Mas algumas coisas acontecem, nós estamos sujeitos a leis e ao governo do nosso povo. Em vários países nós temos a liberdade para nos manifestar, a favor ou contra. E nós podemos fazer isso. Mas nós temos que respeitar as leis e os comandos do nosso governo. E se formos chamados a lutar uma batalha, mesmo que não queremos estar lá, que a gente pregue a paz e que a gente ache que há uma alternativa melhor para aquele conflito, nós temos que zelar por essas leis, nós temos que cumprir o nosso dever. Em certas ocasiões não vamos ter muito o que fazer, a não ser orar ao nosso Pai Celestial, que nos proteja e que solucione rapidamente toda essa espécie de mal e conflito. Nós sabemos que antes da segunda vinda de Jesus Cristo haverá uma grande guerra, uma guerra mundial, que vai envolver as nações da Terra. Nós não sabemos se o conflito, iniciado agora com a Rússia e a Ucrânia, vai desencadear essa grande guerra. Nós sabemos que estamos nos últimos dias e nosso profeta tem pregado muito sobre a segunda vinda. Nós sabemos que a iniquidade está aumentando, que os sinais da segunda vinda têm se cumprido cada vez mais. Seja esse conflito o derradeiro, cuja a guerra vai se estender no mundo todo e a última batalha vai acontecer no Vale do Megido e será chamada Batalha do Armagedon, ou não, nós precisamos buscar aquela paz. A paz de Deus que excede todo entendimento, a paz que vem pelo Espírito de Deus. O nosso profeta disse que ninguém vai poder sobreviver espiritualmente nesses últimos dias se não buscar o Espírito de Deus. Então, vamos fazer o máximo para buscar e manter esse Espírito. Testifico que essas coisas são verdadeiras e peço ao Senhor que possa nos abençoar com essa paz. Ele disse: aprende de mim, ouve minhas palavras, anda na mansidão do meu espírito e terás paz em mim. Ele também disse o seguinte em Doutrina e Convênios 59:23: aprendei que aquele que pratica as obras da retidão receberá a sua recompensa, sim, paz nesse mundo e vida eterna no mundo vindouro. É possível ter paz mesmo em meio a conflitos, a guerras, rumores de guerras, desastres naturais e toda espécie de maldade? Sim, é possível, porque Deus disse: meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade, tuas aflições não durarão mais que um momento. E se nós suportarmos bem, Deus nos elevará no alto e triunfaremos sobre todos os inimigos. Meus queridos irmãos e irmãs, no último domingo, enquanto refletia no que poderia dizer nesta ocasião, recebi um telefonema informando que o sargento James W. Cowley, dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, tinha sido morto em algum lugar no Iraque. Ele tinha 41 anos de idade e deixou sua mulher e 2 filhos pequenos. Há 20 anos atrás, o Elder Cowley era um missionário da igreja no Japão. Como muitos outros, ele cresceu na igreja, brincou quando estava na idade escolar, distribuiu o sacramento como diácono e foi considerado digno para servir uma missão, para ensinar o evangelho da paz ao povo do Japão.
Voltou para casa, serviu nos fuzileiros navais, casou-se, tornou-se um policial e então foi reconvocado para o serviço militar, para o qual ele fez sem hesitação. Sua vida, sua missão, seu serviço militar e sua morte parecem representar as contradições entre a paz do Evangelho e a violência da guerra. Decidi, portanto, dizer algo sobre a guerra e o Evangelho que ensinamos. Falei um pouco sobre esse assunto em nossa conferência de outubro de 2001. Quando vim a este púlpito, naquela ocasião, a guerra contra o terrorismo estava apenas começando. A guerra atual, na verdade, é um desdobramento e uma continuação daquele conflito. E esperamos que esteja chegando ao final. Ao abordar este assunto, busco a orientação do Santo Espírito. Orei e ponderei muito a esse respeito. Sei que é um assunto muito delicado para a congregação internacional como a nossa, que inclui pessoas que são da nossa fé religiosa e muitos que não são. As nações da Terra estão divididas em relação à situação atual. As emoções estão à flor da pele. Há manifestações a favor e contra a guerra. Estamos hoje numa igreja mundial que possui membros na maioria das nações que discutiram este tema. Nosso povo tem sentimentos, eles têm preocupações. A guerra, obviamente, não é algo novo, mas as armas mudam. A capacidade de matar e destruir está sendo cada vez mais refinada. Mas sempre houve conflitos em todas as eras, basicamente motivadas pelas mesmas questões. O livro de Apocalipse relata brevemente o que deve ter sido um terrível conflito para a mente e lealdade dos filhos de Deus. Vale a pena lermos este relato. E houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Isaías refere-se também a esse grande conflito. A revelação moderna acrescenta mais luz ao assunto. E também o livro de Moisés, que conta o plano de Satanás de destruir o arbítrio do homem. Temos a tendência de glorificar os grandes impérios no passado, quando o Império Otomano, o Romano, o Bizantino, e em épocas mais recentes, o vasto Império Britânico. Mas há um lado escuro em cada um deles. Sua história inclui aspectos sombrios e trágicos de conquistas brutal, subjugação, repressão e o imenso preço pago em vidas humanas e riquezas. O grande escritor inglês Thomas Carlyle fez este grande comentário irônico. Deus deve estar rindo, se é que isso é possível, ao ver os homens, que são sua maior criação, o que estão fazendo aqui na Terra. Creio que nosso Pai deve estar chorando ao ver seus filhos, ao longo dos séculos, desperdiçando seu divino legado, destruindo-se uns aos outros. Ao longo da história, surgiram tiranos de tempos em tempos que oprimiram seu próprio povo e ameaçaram o mundo. Julgou-se ter sido este o caso na atualidade. E então, grandes e aterrorizantes forças, com armamentos sofisticados e temíveis, têm travado batalha neste momento. Muitos de nossos próprios membros da igreja estão envolvidos neste conflito. Temos visto na televisão e nos jornais crianças chorando, agarrando aos pais que, trajando uniformes, partem para a frente de batalha.
Há outras mães, civis inocentes, que com temor se apegam a seus filhos e olham para o céu numa súplica desesperada, enquanto a terra treme a seus pés e foguetes mortais riscam o céu escuro. Houve mortes neste terrível conflito e talvez haverá mais. Os protestos públicos poderão continuar. Líderes de outras nações condenaram explicitamente as estratégias usadas nessa coalização. Surge então a pergunta: qual é a posição da Igreja nisto tudo? Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que não temos nada contra o povo muçulmano ou contra pessoas de qualquer outra religião. Sabemos e ensinamos que todas as pessoas na Terra fazem parte de uma grande família de Deus. E é por Ele ser o nosso Pai, somos todos irmãos e irmãs, com obrigações familiares uns para com os outros. Mas, como cidadãos, estamos todos sob a direção de nossos respectivos líderes nacionais. Eles têm acesso a mais importantes informações políticas e militares do que as pessoas em geral. Aqueles que servem nas Forças Armadas têm a obrigação perante o governo de executar a vontade de sua autoridade suprema. Quando entraram para as Forças Armadas, eles assumiram um contrato, estando agora sujeitos a esse contrato, ao qual atenderão obedientemente. Uma das nossas regras de fé está a descrição da nossa doutrina, e ela declara: cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Mas a revelação moderna declara que devemos renunciar à guerra e proclamar a paz. Numa democracia, podemos renunciar à guerra e proclamar a paz. Temos a opção de discordar. Muitos têm manifestado sua opinião e muitos com muito vigor. Eles têm esse privilégio, eles têm esse direito, desde que o façam dentro da lei. Contudo, todos nós precisamos também ter consciência de outras responsabilidades primordial, que, eu diria, rege os meus sentimentos e determina a minha lealdade pessoal na presente situação. Quando uma guerra foi travada entre os nefitas e os lamanitas, o registro declara que os nefitas eram movidos por uma causa melhor, porque estavam lutando pelo poder, mas lutavam por seus lares e sua liberdade, suas esposas e seus filhos, e por tudo o que possuíam. Sim, por seus ritos de adoração na igreja, e não pelo poder. E faziam o seu dever perante Deus, e aconselhou-os o Senhor, dizendo: defendereis vossas famílias, mesmo até o derramamento de sangue. E Moroni rasgou sua túnica e, pegando um pedaço dela, nele escreveu: em lembrança do nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade e nossa paz, nossas esposas e nossos filhos, e amarrou-a na ponta de um mastro. E ele colocou seu capacete e sua couraça, e seus escudos, e cingiu os lombos com armadura, e pegou o mastro em cuja ponta se achava a túnica rasgada, a que ele chamou de estandarte da liberdade, e inclinou-se até o solo, e orou fervorosamente a seu Deus, a fim de que as bênçãos da liberdade repousassem sobre os seus irmãos. Fica bem claro, por esses e outros escritos, que há momentos e situações em que a nação está justificada, na verdade, tem mesmo a obrigação de lutarem pela família, pela liberdade e contra a tirania, ameaça e opressão. No final de contas, nós desta igreja somos um povo de paz. Somos seguidores de nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que era o príncipe da paz. Mas ele mesmo disse: não cuideis que vim trazer paz à terra.
Não vim trazer paz, mas a espada. Isso nos coloca na posição daqueles que anseiam pela paz, que ensinam a paz, que trabalham pela paz, mas também são cidadãos de nação que estão sujeitos às leis do nosso governo. Além disso, somos um povo que ama a liberdade e que está comprometido com a defesa da liberdade, onde quer que esteja em perigo. Creio que Deus não considera os homens e mulheres de uniforme responsáveis como agentes de seus governos na execução daquilo que eles estão legalmente obrigados a fazer. Pode até ser que Ele nos considere responsáveis se tentarmos impedir ou bloquear o caminho daqueles que estão envolvidos numa luta contra as forças do mal e da repressão. Agora, há muito que podemos e que precisamos fazer nesses tempos perigosos. Podemos dar nossa opinião sobre os méritos da situação, do nosso ponto de vista, mas jamais dizer coisas ou participar de atos malignos dirigidos contra todos os nossos irmãos e irmãs de vários países, quer estejam deste ou do outro lado. As divergências políticas jamais justificam o ódio ou a aversão. Espero que o povo do Senhor esteja em paz um com os outros nos momentos difíceis, independentemente da lealdade que possam ter a diferentes governos ou partidos. Oremos por aqueles que foram chamados a pegarem armas por seus respectivos governos e roguemos a proteção dos céus sobre eles, para que possam retornar a seus entes queridos em segurança. Para os nossos irmãos e irmãs que estão com sua vida em perigo, dizemos que estamos orando por vocês. Oramos para que o Senhor zele por vocês e os proteja, e que possam retornar para casa e prosseguir assim com a sua vida de onde vocês deixaram. Sabemos que vocês não estão nessa terra de tempestade de areia e calor ardente por gostarem de jogos de guerra. A força de sua dedicação é medida por sua disposição de sacrificar a sua própria vida por aquilo em que vocês acreditam. Sabemos que alguns morrerão e que outros ainda poderão morrer nesse conflito terrível e mortal. Podemos fazer de tudo ao nosso alcance para consolar e abençoar os que perderam seus entes queridos. Que aqueles que choram possam ser consolados com o consolo que só pode vir de Cristo, o Redentor, a quem ele disse a seus amados discípulos: não se turve o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não assim fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Nem se turve o vosso coração, nem se atemorize. Invocamos o Senhor, cuja força é vigorosa e cujos poderes são infinitos, para que definha esse conflito. Um fim que resulte numa vida melhor para todos os que estão envolvidos. O Senhor declarou: porque eu, o Senhor, governo em cima dos céus e entre o exército na terra. Esperamos e oramos por aquele glorioso dia predito pelo profeta Isaías, em que os homens converterão suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Mesmo no mundo repleto de males, podemos viver nossa vida de modo a merecer o cuidado protetor de nosso Pai Celestial. Podemos ser como justos que vivem
em meio a vícios de Sodoma e Gomorra. Abraão implorou por aquelas cidades para que fossem poupadas por amor dos justos que lá viviam. E, acima de tudo, podemos desenvolver nosso próprio coração e proclamar ao mundo a salvação do Senhor Jesus Cristo. Por meio de seu sacrifício expiatório, temos a certeza que a vida continua além do véu da morte. Podemos ensinar o Evangelho que conduz os obedientes até a exaltação. Mesmo quando as armas de guerra fazem soar sua letal sinfonia, e as trevas e o ódio reinam no coração de alguns, ergue-se imutável, reconfortante, consoladora e cheia de amor a serena figura do Filho de Deus, o Redentor do mundo. Podemos proclamar, tal como Paulo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta vida é apenas um capítulo do plano do nosso Pai. Ela está cheia de conflitos e aparentes inconvergências. Alguns morrem cedo, outros vivem até uma idade mais avançada. Não podemos explicar isso, mas aceitamos com certeza de que, por meio do sacrifício expiatório do nosso Senhor, continuaremos a viver. E isso com a certeza consoladora de seu imensurável amor. E ele disse: aprende de mim e ouve as minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. E nisso, meus queridos irmãos e irmãs, devemos colocar a nossa fé. Independentemente da situação, temos o consolo e também a paz de Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, o Filho do Deus vivo. Presto testemunho disso, em seu santo nome. Sim, o nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado por terem assistido e até a próxima.